Vamos, então, com a ajuda dos bons amigos espirituais, com a ajuda de Jesus, estarmos estudando um pouco a respeito do Livro dos Espíritos, principalmente a respeito dessa questão que nos fala bem de perto, né? Que são coisas muito nossas, questão das decepções, as ingratidões, as afeições destruídas e as uniões antipáticas, né? São coisas muito rotineiras na nossa vida. Então, que o Senhor Jesus possa envolver os nossos corações nessas vibrações de paz, de equilíbrio, para que a gente possa estar dando aí o recado, né, as mensagens que os Espíritos nos trouxeram de forma tranquila, equilibrada e serena. Então, nós vamos iniciando na questão 937 do Livro dos Espíritos, na sua parte 4ª, primeiro capítulo, que fala das penas e gozos terrestres, falar sobre a questão de decepções, ingratidões e afeições destruídas, primeiramente. Bom, para estarmos com o mesmo raciocínio em torno das palavras que trazem para a gente uma ideia óbvia, né, de cada sentido de uma delas, mas para que a gente possa estar vibrando na mesma ideia, na mesma direção, a gente vai recorrer ao nosso dicionário para que a gente possa estar interpretando de forma coerente, né, cada uma dessas questões, cada uma dessas colocações. Decepções. O que são decepções? O dicionário traz para a gente que decepção, na primeira opção, seriam as ilusões perdidas. Segunda, desapontamentos. Terceira, malogro de uma esperança. E a quarta, desilusão. Então, decepções. Quando uma pessoa está decepcionada, é porque ela sofreu uma desilusão, ou seja, perdeu a ilusão. Então, ela estava munida de uma ilusão em relação a um fato, a uma pessoa que a desiludiu. Então, com isso, demonstra que nós, algumas vezes, colocamos ilusões em determinadas situações, em determinados relacionamentos, em determinadas pessoas. Ou seja, nós acreditamos ou nutrimos a ideia de que aquela pessoa nos corresponderia de acordo com o que nós esperássemos dessas pessoas. Aí que vem a grande questão, né? Será que essas pessoas poderiam estar correspondendo àquilo que nós esperamos dela? Se a pessoa nos decepcionou, ou seja, se ela fez com que nós perdêssemos a ilusão que nós alimentamos em respeito às atitudes, em respeito aos sentimentos, ao pensamento delas, a culpa é da pessoa que não correspondeu, em que gerou essa desilusão em mim, ou a culpa foi minha que criei uma expectativa em torno de uma situação ou de uma pessoa que não corresponda à minha vontade? Uma questão para a gente pensar, né? Mas o que diz os espíritos em relação a isso? Kardec faz, então, essa pergunta, 397, que ele pergunta assim, vamos repetir para a gente frisar bem esse conteúdo. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão, então a gente já tem uma segunda palavrinha aí, a ingratidão, que a gente vai trabalhar também de forma, né, separada para a gente entender bem o que esses sentimentos têm a ver conosco. É a fragilidade dos laços de amizade,
não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura? Então, olha só, ele está perguntando se as decepções, as ingratidões e as fragilidades dos laços de amizade, né, não correspondem ao homem sofrimentos, amarguras, decepções, dores. E aí, o que os espíritos respondem? Sim, é óbvio que sim, a gente sabe que sim, né? Mas aí o que ele nos diz em contrapartida? Mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Então, ainda que exista o sentimento da decepção, da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade, ele nos reporta a nossa responsabilidade perante a essas situações. Então, ele diz que nós não vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos. E aí, então, a gente vai pegar, né, numa outra questão, né? Por que nós temos que ter compaixão com os ingratos? Né? O que é ingratidão? Então, a gente vai recorrer de novo lá ao dicionário para a gente estar refletindo em cima da mesma ideia. E o dicionário diz para a gente assim, que ingratidão, ele traz algumas definições, né? Mas a que mais se aplica ao nosso momento agora é a falta de gratidão. Ingratidão, falta de gratidão. Óbvio, né? In é uma negação. Então, o que é gratidão? Então, eu preciso saber o que é ingratidão para eu refletir em cima do que seja a negação da ingratidão. Então, o que é a ingratidão? E aí ele traz uma definição que é o sentimento de lembrança e agradecimento por um bem recebido em relação ao outro. Ou seja, é o reconhecimento. Eu quero o reconhecimento das pessoas por aquilo que eu fiz por elas. E aí já nos leva a uma outra reflexão. Se eu fiz um bem a uma pessoa, se eu atendi a uma solicitação de uma pessoa num determinado momento da sua necessidade, ou simplesmente por um favor que seja qualquer, como eu fiz isso? Ou seja, qual o sentimento que me moveu naquele momento de estar ajudando aquela pessoa? Ah, foi caridade. Eu fiz por caridade. Bom, tudo bem. Se você fez por caridade, ou se você fez por amor ao próximo, ou se você fez por um comprometimento íntimo de ajudar as pessoas que necessitam, então, o fato de ter sido feito por uma caridade, um sentimento nobre, isso não me dá o direito de querer uma retribuição. Não é isso que o Evangelho nos ensina? Que a caridade é o bem feito sem o interesse da retribuição? É isso que o Evangelho nos ensina. Então, se eu estou esperando uma retribuição do outro, e se no momento em que eu preciso da ajuda do outro, e o outro não corresponde àquilo que eu esperava dele, olha a ilusão criada aí. Aí, nesse momento, eu tenho o sentimento da ingratidão. E aí vocês podem dizer assim, ora, Laelson, mas não existe a ingratidão? Sim, existe a ingratidão. Mas a ingratidão, ela é por parte de quem não correspondeu a uma solicitação. Por exemplo, se alguém me pede uma ajuda, eu digo assim, não, eu não vou te ajudar. Eu não vou te ajudar. E sabendo que essa pessoa já me ajudou em outros momentos. Então, se eu digo para a pessoa, ou falo mesmo, invento uma desculpa, eu não vou ajudar, não estou afim, não estou com paciência hoje para ajudar ninguém. Ou não vou ajudar porque o fulano não merece. Nesse momento, eu fui ingrato. Ou seja, eu não tive o sentimento de lembrar, né,
do que o outro fez para comigo. Eu não reconheci nesse momento, né, essa ajuda, essa caridade que o outro fez para comigo. Isso é um comprometimento meu. Mas o outro, se ele sentir a ingratidão, é porque ele esperava que eu retribuísse aquele bem pelo simples fato dele ter me ajudado em um determinado momento. Então, vejam bem, a ingratidão existe? Sim, existe. Mas ela não deve nos desequilibrar, não deve nutrir os nossos corações de sentimentos de insatisfação ou de amargura ou mesmo da própria ingratidão. Então, eu não posso esperar do outro aquilo que o outro não pode corresponder comigo. Ou eu nutrir uma ilusão de que o outro ele vai corresponder no mesmo grau em que eu o ajudei ou eu o socorri naquele momento, ou no momento anterior. Então, eu não posso nutrir esse sentimento. Isso é uma responsabilidade minha, né? Agora, se o outro me ajudou, eu tenho que ser grato. Isso é uma obrigação minha, como cristão, de todos nós, de sermos gratos por aquilo que o outro nos fez. Então, eu não posso criar no coração do outro o sentimento da ingratidão ou da amargura em relação à ingratidão. Então, assim, eu posso ajudar, mas eu devo ajudar, mas eu não posso esperar que o outro me ajude quando eu precisar. Porque senão, o que é isso? Senão o interesse. E o interesse invalida a caridade. Se eu faço a caridade com interesse, né, ainda que velado, em lá na frente receber uma retribuição, então não é caridade, é troca. A paga já foi feita, né? Eu já estou quite, né? Deus não me deve nada, não é assim? Não é assim que Jesus coloca para a gente? Não é assim que o Evangelho traz para a gente? E aí, falando nos Evangelhos, a gente vai trazer uma reflexão de Paulo, aos Romanos, no capítulo 6, versículo 7, que Paulo fala assim para a gente, ó. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servo do pecado, o que é ter sido servo do pecado? Todos nós sabemos que nós somos espíritos imperfeitos, que não vivenciamos uma única vida e que trazemos as consequências e trazemos esses débitos do passado, então isso é o pecado. Ser servo do pecado é sabermos que não somos perfeitos, que temos falhas, que temos vícios, que temos maus hábitos, e que, em consequência disso, nos torna servo do pecado. O que é servir ao pecado? É eu alimentar, nesta encarnação, os mesmos erros do passado. Então, Paulo se coloca ali, porque Paulo vivenciou isso, né, de uma forma bastante contundente. Ele foi servo do pecado. Ele continuou a práticas que possivelmente ele vivenciou em encarnações anteriores. A perseguição por questões religiosas e outras questões. Então, ele sentia isso no coração dele. Então, ele se sentia servo do pecado. Pecado em relação a essa questão das questões que nós trazemos de outras vidas. Ou até mesmo desta vida que praticamos, que fizemos de novo, reincidimos de novo nos mesmos erros do passado. Isso é ser servo do pecado. Então ele diz, embora tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Esse era o sentimento de Paulo. Paulo está escrevendo, então, lá à comunidade de Romanos, né, aquilo que ele tinha no coração, que era
essa questão, né, de ele ter recebido a doutrina. Que doutrina? Os ensinamentos do Cristo. Ele recebe os ensinamentos do Cristo de forma a que esses ensinamentos penetre no seu coração e ele começa a vivenciar isso. Paulo passou 3 anos lá no deserto, junto com um casal de evangélicos, vamos dizer assim, né? De pessoas que estudavam o Evangelho do Senhor Jesus e que passou esses ensinamentos para ele. Ele passou 3 anos remodelando a sua forma de sentir e de pensar a questão religiosa. E foi de suma importância esse isolamento de Paulo, né? E quando ele, então, volta para a comunidade, ele já volta com todos os conhecimentos, ou praticamente todos os conhecimentos dos ensinos de Jesus, os principais, e com o sentimento de colocar isso em prática. Então, ele foi um fiel depositário dos ensinos de Jesus. E como fiel depositário dos ensinos de Jesus, ele passou a exemplificar esses ensinamentos. Exemplificar. Antes, um perseguidor dos seguidores do Cristo, e agora um fiel servo trabalhando em nome do Evangelho. Olha só. Né? Então, o que ele quer dizer com isso para a gente? Arrependa-se e acredite no Evangelho do Senhor Jesus. Por isso o Cristo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que o Cristo fala isso? Porque o Cristo era o médium de Deus. Ele era o fiel intérprete das leis de Deus, trazidas de uma forma bem simples, assimilável pelas pessoas simples e ignorantes, porque era a grande maioria das pessoas da época, né? Poucos sabiam ler e escrever. E ele trouxe essa lei de Deus de uma forma simples, compreensível a todas as pessoas. Por isso ele falava através de parábolas. Ele usava as exemplificações, o cotidiano, os hábitos, os costumes das pessoas da época, para fazer um paralelo com as leis de Deus. E ele faz isso em várias passagens. Quando ele diz que o reino dos céus é semelhante, ele usava uma expressão ou uma experiência do cotidiano das pessoas, porque as pessoas sabiam o que era aquilo, elas conheciam aquilo, elas vivenciavam aquilo, elas sabiam o quanto aquilo era importante, ou o quanto aquilo era dolorido, ou o quanto aquilo era difícil de ser vivenciado, ou de ser praticado. E ele trazia esse paralelo, ele trazia essa conexão com essa realidade das pessoas. Então ficava fácil das pessoas. Não adianta ele falar palavras bonitas, expressões difíceis, que as pessoas não iam, o raciocínio delas não iam absorver aquilo. Ia achar até bonito, mas incompreensível. Não foi essa a mensagem que o Cristo usou. A mensagem que ele usou foi uma mensagem simples, do cotidiano das pessoas. Por isso, né, ele falava por parábolas. Por isso, ele trazia, né, o ensinamento da lei de Deus, trouxe de forma simples. Então, quando ele diz que nós temos que ter, né, esse arrependimento e essa fé, e Paulo trabalha muito bem a questão da fé, e foi mal interpretado, obviamente, né, pelos religiosos, mas ele trabalha a questão da fé. A fé é o ato de crer, mas não crer puramente por acreditar no que o outro está falando. É crer por você sentir a verdade naquilo que está sendo vinculado. Não é fé cega,
é uma fé sentida, é uma fé vivida dentro do coração. Paulo sentiu isso. Paulo vivenciou isso. E Paulo falava, assim como Cristo, e a maioria dos apóstolos, ou se não todos, ele falava para o espírito imortal. Por isso, algumas palavras não foram compreendidas ou foram mal interpretadas. Porque ele falava para o espírito, ele não falava para o... Ele falava para o homem, mas atingindo ao espírito. Por isso que as expressões são bastante contundentes e explicativas e trazia reflexões de grande monta, né? E se criou-se uma filosofia, criou-se uma interpretação, né, a respeito dos ensinos de Jesus, de forma algumas vezes equivocadas e outras vezes acertadas, mas era como o homem conseguia entender. Não vamos discutir a questão da má intenção ou da malícia, mas muitas coisas ainda não são compreendidas da mensagem do Cristo ou da lei de Deus. Então, e o que o Cristo vem dizer para nós é exatamente isso. Quando ele simplifica a lei de Deus, né, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, essa toda a lei e todo o profeta, ou seja, por 2 artigos da lei de Deus, nós temos toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. É sobre a ingratidão, sobre os infortúnios, sobre as desilusões, sobre as amarguras, sobre tudo. Então, eu não posso achar que eu estou sofrendo por um capricho da lei de Deus ou por um capricho da natureza. Não, não existe isso. Se a amargura, a decepção, a dor bate à minha porta, é porque eu preciso vivenciar essa experiência para que, através dessa experiência, sentimentos enraizados em mim possam aflorar e possam produzir bons frutos. É esse o objetivo, né? É esse o objetivo da encarnação. E se nós não buscarmos essas reflexões em torno das questões que nos abordam ou que nos machucam, nós não vamos crescer nessa encarnação. Nós vamos continuar marcando passo na vida espiritual e não vamos crescer. Como diz Hermance Dufour, em um dos seus livros, não há um ser vivo na humanidade, não há um ser vivo que não seja conhecedor do Evangelho do Senhor Jesus, independente da sua religião. Porque a gente associa muitos ensinos de Jesus, a lei de Deus, com o cristianismo, né? Claro, somos cristãos, mas não. As leis de Deus e as mensagens do Cristo, elas estão inseridas em todas as filosofias e todas as religiões do nosso planeta. Todas, sem exceção. Todas. Não há uma doutrina religiosa, não há uma filosofia que não seja embasada no amar a Deus acima de todas as coisas, ainda que de forma velada, e ao próximo como a si mesmo. Não existe. Todas são embasadas nisso. Porque isso faz parte da experiência da vida do ser humano. Precisamos estar vivenciando essas experiências para o nosso crescimento. Mas se não trouxermos essas questões à reflexão dos nossos corações e procurarmos, ainda que com todo o sacrifício, com toda a dificuldade, colocar em prática, estaremos continuando a marcar passo nesta encarnação. Como talvez já estamos
fazendo há várias encarnações. E a irmã Cidufo coloca para a gente ainda que nós espíritas, aí ela vem atingir a nós, né? Falar sobre nós. Nós espíritas, os espíritas no Brasil. Quando a irmã Cidufo desencarnou, ela teve uma curiosidade muito grande. Ela queria saber quem eram os espíritas, né? Quem eram esses espíritos que estavam se tornando espíritas na encarnação. E ela foi buscar esse conhecimento. E ela ficou sabendo lá de um mentor espiritual que um espírito de uma ordem superior havia feito esse estudo já há algum tempo e que estava disponível lá na biblioteca, lá na biblioteca espiritual, vamos dizer assim. E ele então vai em busca disso e ela se debruça sobre a leitura desses estudos, né, que foi feito lá pelo dirigente, pelo benfeitor espiritual. E aí o que ela descobre? Ela descobre quem são os espíritas encarnados. Quem somos nós? Então ela coloca assim, de uma forma bem direta. Nós somos exímios conhecedores do Evangelho, não é conhecedores, nós somos exímios conhecedores do Evangelho, em que utilizamos o Evangelho em outras encarnações para benefício próprio, interesse particular. E que agora, sobre a luz da doutrina espírita, reencarnamos com o compromisso de não usar o Evangelho em benefício próprio. Então, somos nós. Somos aqueles que dominávamos as religiões no passado, dominávamos as mentes ao nosso bel prazer. Esses são a grande maioria dos espíritas reencarnados, principalmente no Brasil, a maioria dos espíritas estão no Brasil, mas no mundo, no mundo todo. Então, nós não somos leigos do Evangelho. Já conhecemos o Evangelho. Por isso a nossa predileção pelo Evangelho, pelo cristianismo, né? Mas aí é que vem a questão. O que nós vamos fazer do Evangelho do Senhor Jesus agora com a roupagem espírita? O mesmo que vinhamos fazendo em encarnações passadas, utilizando o conhecimento do Evangelho para benefício próprio? É uma questão. Voltando, então, à questão das ingratidões, né, e decepções, então a gente vê que o sentimento que me move nesse momento em que sofremos sim, claro, não tem como não sofrer, né? As ingratidões, as decepções, e esse sentimento, essa emoção que eu sinto na hora que alguém está sendo ingrato comigo ou que eu estou sofrendo uma decepção, é esse sentimento que vai contar para a minha evolução, para o meu crescimento como espírito. Eu vou perdoar ou eu vou condenar? Ou eu vou maldizer aquele que está sendo ingrato ou gerando uma decepção? Até porque, né, a ingratidão, ela só existe no coração daquele que espera uma retribuição. Se eu tive o sentimento da ingratidão, eu vou ter que parar para pensar por que eu estou reagindo dessa forma. Se eu estou fazendo bem, sem olhar a quem, e sem esperar retribuição, eu não posso sentir a ingratidão. Não posso. Ah, mas o outro está sendo ingrato. Sim, ele está sendo ingrato. E ele vai, e o Espírito diz, o Espírito até como uma forma de consolação, né,
para nós termos uma aceitação melhor dessa questão, ele até diz, o outro vai pagar. Ele vai pagar pela ingratidão que ele está fazendo. Não se preocupa com isso, deixa que ele vai pagar. É tipo assim, não, Deus vai punir. Ainda é um sentimento de vingança que lá no fundinho do nosso coração nós ainda não temos. Ele fez isso comigo, mas deixa estar. Ele vai pagar. É vingança. Né? É diferente quando ele diz que nós temos que ter, ele fala aqui numa questão mais adiante, né? Ele diz que nós temos que ter, ele diz assim, lá na questão 938A, ele diz assim, esta ideia gera uma insensibilidade. Kardec então pergunta lá. Ou seja, aquele que está sofrendo a ingratidão, ele vai perder o desejo de fazer o bem porque ele está perdendo a motivação. Né? Porque se ele faz o bem e a pessoa dá uma patada nele ou não corresponde àquilo que ele esperava, ele vai perder essa motivação. E aí os espíritos respondem assim, tende compaixão daquele que procede mal. Tende compaixão daquele que procede mal. E o que é compaixão? Está lá no dicionário. Sentimento benévolo e solidário. Então, se eu fui atingido por uma ingratidão, eu tenho que ter para o outro um sentimento benévolo e solidário. Então, como a gente costumava brincar antigamente, né? Quando a gente estava lá no ponto do ônibus, esperando o ônibus, meia hora atrasado para ir para o trabalho, e o motorista passava direto, estava no ponto, e a gente sabia que o próximo ônibus ia vir mais cheio, né, ia demorar mais meia hora, e a gente dizia assim, vai com Deus. Né? Mas esse vai com Deus, ele era alimentado de uma raiva, de uma decepção, de um ódio, né? Que era melhor não ter falado nada, porque o que a gente expeliu ali não foi coisa boa. Né? Então, quando ele diz que a gente tem que ter compaixão daquele que procede mal, é a gente ter compaixão mesmo, a gente ter um sentimento benévolo e solidário para aquele irmão. Ai, Senhor, né? Tá com tanta pressa, passou tão rápido, né? Conduza essas pessoas com segurança. Até porque o motorista está conduzindo várias vidas, não é só a dele. Ainda que fosse só a dele. Né? Então, eu não posso dizer vai com Deus, né? Mas animado de um sentimento de ódio por ter perdido aquele momento ali, aquela condição. Então, esse vai com Deus tem que ser um vai com Deus mesmo. Né? Vai com Deus que lá na frente você vai pagar o que você fez. Vai, meu filho, vai. Não posso mais pensar dessa forma. Né? E a doutrina espírita faz com que a gente reflita sobre essas questões. Faz com que a gente reflexione a respeito dessas questões. Não dá para ser diferente. Né? Ter compaixão é ter sentimento benévolo, sempre benévolo, nunca malévolo, jamais, de forma alguma. Né? Então, não podemos nutrir isso no nosso coração, porque se estivermos nutrindo ainda, estamos continuando a marcar passo na nossa encarnação. Não reencarnamos para isso. Temos o livre-arbítrio, obviamente, podemos fazer o que quisermos, mas responderemos por aquilo que quisermos. Segundo Cristo, não ficará um centavo sem ser cobrado no momento do nosso retorno à pátria espiritual. Um centavo, gente, é um centavo mesmo. Cada pensamento, cada sentimento que nós nutrimos em relação ao outro, bom ou ruim,
vai ser considerado, vai ser cobrado. Por quem? Por Deus? Não. Pela nossa própria consciência. Podia ter feito diferente. Não fiz. Podia ter pensado de outra forma, mas eu não fiz. Podia ter agido de forma coerente com o companheiro ou com a companheira, mas não fiz. Ninguém vai nos acusar de nada. Muito pelo contrário. Os espíritos, nossos benfeitores, vão dizer assim para a gente: fizeste o que foi possível. Você lutou, mas não conseguiu. Mas a nossa consciência vai dizer: mais uma vez você perdeu, hein? Mais uma vez. Não era para você ter errado. É a nossa consciência. Não é Deus, não são os nossos guias, não são os anjos guardiões, é a nossa própria consciência. Então, o que temos feito do aprendizado que nós estamos colhendo na casa espírita? Utilizando para a nossa transformação e a nossa melhora, ou utilizando para os nossos interesses pessoais? É uma questão que a gente precisa refletir. Uniões antipáticas são também questões de muito sofrimento no nosso planeta. As uniões no nosso planeta, elas são essencialmente ainda muito voltadas para as questões materiais. São interesses de vários aspectos, né? Interesses comerciais, interesses financeiros, interesses... peraí, não existem uniões motivadas por sentimentos nobres? Sim, existem, mas são poucas. Até porque nós somos muito movidos pelo visual e pelos sentidos, ainda somos. Principalmente naquela fase mais jovem, né? Dos nossos tempos de juventude, em que a adrenalina, né, e vários outros hormônios estão pulsando com grande intensidade, isso nos deixa os sentidos muito mais aflorados e vamos buscar sensações, emoções, sentimentos, né, para satisfazer aquele momento ali de eclosão de hormônios do corpo físico. Isso é uma questão do corpo. Sim, é uma questão do corpo. Mas eu não sou corpo. Eu sou um espírito. Utilizo o corpo físico para as minhas experiências nessa encarnação. Não é o corpo que utiliza o espírito para as suas experiências. Sou eu que uso o corpo. Então, o controle é do espírito, sempre. Se eu cedo, é porque eu me satisfiz com aquela sensação. Ainda me gerou essa aquiescência. Então, normalmente, as afeições, as uniões no nosso planeta são feitas ainda motivadas por essas questões. É claro que existe uma questão ou outra, da questão da compatibilidade, de sentimentos, de emoções, mas como é que a gente vai ter certeza se aquela pessoa vai corresponder sempre àquela expectativa? Ou se essa pessoa não está agindo dessa forma porque sabe que eu sou uma pessoa ou que outra é uma pessoa dessa ou daquela outra forma? A gente não sabe. Né? A gente só vai saber disso com a convivência. Conviver. Ou, como a gente costuma dizer, né? Comer 1 quilo de sal. Comer 1 quilo de sal demora, gente. E nesse caso não é só 1 quilo de sal, não. É uma tonelada de sal. Né?
Mas comer 1 quilo de sal, quanto dura 1 quilo de sal na nossa casa? Talvez 2 meses, 3 meses, dependendo do número de pessoas, né, da quantidade de alimento. Mas vamos colocar em 1 mês. Né? Então, comer 1 quilo de sal com a pessoa vai demandar tempo, que é a convivência com aquela pessoa. E com a convivência é que as coisas se afloram. As pessoas passam a ser naturais. Ou seja, passam a ser elas mesmas. E aí é que vai vir as decepções. Poxa, mas espera aí, né? Lá no período do namoro, do noivado, era uma coisa, agora é outra. Por quê? Ou às vezes aquela questão, né? Não, fulano vai mudar. Eu vou mudar. Gente, isso é imaturidade mesmo, é pura imaturidade. Hoje a gente sabe que ninguém muda ninguém. Ninguém muda, ninguém tem esse poder, né? Nós temos sim o poder de nos modificar, se quisermos, mas mudar o outro ninguém muda. Mas lá na nossa infantilidade, ou na nossa juventude, a gente acha que a gente é capaz por amor, né? Mas ainda não existe amor. O que existe é atração física, satisfação, prazeres. Amor não existe. O amor, ele só vai a desabrochar com a convivência, dia a dia, partilhando das alegrias, partilhando da saúde, partilhando das tristezas e partilhando da dor. Aí nasce o amor. Antes disso, não. É ilusão. É paixão. É o fogo abrasador que nos tira do controle, que nos tira a razão. Então, muitas das relações ainda são feitas, principalmente nesses últimos tempos, né? Não digo de uma forma generalizada, mas em grandes números, as pessoas são movidas pela aparência física, né? Ou pelo que o outro tem, pelo que o outro possui, pela possibilidade de se dar bem na vida, em vários fatores, em várias situações. Então, como os espíritos colocam para a gente? Como é que Kardec pergunta, então, lá na questão 939, como a afeição pode se transformar em antipatia e, algumas vezes, em ódio? Como? Por essa razão. Eu não avaliei bem, eu não tive tempo suficiente para conhecer o outro. E julguei por aquela explosão hormonal, por explosão de prazer naquele momento ali, que aquela pessoa era a pessoa da minha vida, eu tinha que consagrar, efetivar, materializar essa união. E aí, com a convivência, é que as coisas vão se desenvolvendo e aparecendo. E aí, aquilo que começou como juras e promessas de amor, se transforma algumas vezes em ódio. E às vezes, como a gente tem visto ultimamente, muito frequente, mas muito frequente mesmo, em homicídios, suicídios e outras coisas mais. O que falta? Né? Falta um critério mais apurado. Você tem que conhecer o outro. Você não pode nutrir a esperança ou a ilusão de que você pode mudar o outro. Você não pode. Ou você aceita como ele é, ou como ela é, ou então não se une. Porque se unir, não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Então, e o que os espíritos respondem? Né? Ele diz que é uma punição, embora passageira. Punição por quê? Por que eu estou sendo punido, né, com essa situação? Com essa dor? Porque eu não usei a razão, gente. Pura e simplesmente por isso. Eu não ouvi os mais velhos. Sabe aquele negócio de não ouvir os mais velhos? Os mais experientes? Né? Certa vez, um casal de amigos, né, em que a mãe
do companheiro se demonstrava extremamente não favorável à união dos dois. E ela dizia assim para o filho: você vai se unir com essa pessoa, você vai casar com ela, você vai sofrer o pão que o diabo amassou. Uma expressão que o pessoal utilizava antigamente, né? Quase não se usa isso, né? Mas você vai sofrer o pão que o diabo amassou. E o companheiro lá, não, eu sei o que eu estou fazendo, aquela fase da síndrome de super-homem, né? Tudo sei, tudo suporto, tudo supero, deixa comigo. Casou. Passado alguns meses, ele começou a sofrer as consequências daquela união, né? Sem uma reflexão. E acabou se separando, se divorciando, né? Mas que deixou profundas cicatrizes, profundas feridas. Inclusive, né, como ele diz aqui no final, inocentes, que é o fruto daquela união, os filhos, 2 filhos, né, que passou a sofrer por causa desse rompimento. É uma dor, é um sofrimento, né? Tudo isso por quê? Porque não ouviu a experiência do mais velho, né? A mãe sempre tem razão? Não, tem mãe que, né, quer o filho para si, né? Qualquer mulher não serve, né? Qualquer namorada, qualquer noiva não serve. Tá? Eu tinha um amigo que era assim também, né? A mãe dele não queria que ele, até porque era ela e ele sozinho, né? Ele que cuidava dela, e ela não queria que ele se casasse. Toda e qualquer mulher, podia ser a Miss Brasil, Miss Mundo. Ela ia botar um defeito na mulher e não ia querer que ele se casasse com ela, porque ela tinha medo dele se casar, né? É um outro caso. Mas considerar o que o outro está falando, pela sua experiência de vida, né, pela sua visão, até pela intuição do outro lado, costuma não falhar. Falha, mas costuma não falhar. Né? Então, essas afeições, né, elas precisam passar por esse cadinho, né, que é o tempo, para se ver se aquilo realmente vai se concretizar, né? Aí ele diz assim: por que uma punição, né? Quantos não creem amar perdidamente por julgar pelas aparências? Nossa, né? A grande maioria de nós já passou por isso. Quem já passou dos 30 anos, né? Todos nós, pelo menos, né? Eu já passei dos 30 anos, já algumas décadas. A gente sabe que quantas vezes a gente já não amou perdidamente, né? Uma vez minha filha liga para mim, nessa época ela devia ter uns 16, 17 anos de idade, hoje ela está com 35, e ela falou assim: pai, eu estou morrendo. E qual é o pai que não fica preocupado, né, quando uma filha diz que está morrendo? Mas como eu conhecia ela, né, obviamente, minha filha, e eu falei assim: você está morrendo de quê? Fala para mim. Ela: desmanchei o namoro com o jovem lá que ela estava namorando. Ah, eu vou morrer. Meu coração está parando. E falou, né? E eu comecei a rir. E eu comecei a rir, porque eu lembrei das minhas decepções, das minhas amarguras amorosas do passado. E falei assim para ela: pai, você está rindo, você não está respeitando o meu momento, você está rindo da minha desgraça, eu estou morrendo, eu estou falando para você. E eu falei assim: filha, você essa não é essa é a primeira, mas não é a última vez que você vai passar por essas decepções. E digo para você, você não vai morrer, você vai sobreviver a isso. Você não vai morrer. Tenha certeza disso, né? E naquele momento ela não entendeu muito bem, né? Ela: você está brincando comigo? Eu falei: não, não estou brincando, eu estou falando sério. Você tem muita vida pela frente, você vai conhecer outras pessoas.
Você vai amar outras pessoas mais do que essa que você diz que amou? Hoje, obviamente, né, quando a gente fala sobre isso, ela ri muito, mas naquele momento era o fim para ela. Quantas vezes não reagimos assim? Né? Então, é a questão. Para a gente finalizar, né? União, a princípio, antipáticas e após reconhecem-se bem e acabam por se amar. Isso era uma coisa que acontecia antigamente, que não é que seja uma postura ideal, né? Que os pais escolhiam os noivos para a união dos seus filhos. Eles não se gostavam, mas através do respeito, da convivência, eles passavam a nutrir um sentimento nobre e seguro que o casamento durava para a vida inteira. Não estou dizendo que isso seja uma receita de bolo, mas era uma realidade que acontecia. Então, a gente precisa estar refletindo sobre isso também, e para que possamos orientar, né, aqueles que estão iniciando esse momento de, 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 de união, né, pré-união, para que eles possam se aceitarem, obviamente, né, o nosso conselho, a nossa orientação, poder estar seguindo aí com confiança. Mas esperar que tudo está certo, Deus está no controle, as experiências que nós precisamos passar, nós passaremos, vivenciaremos, e o importante é a gente saber colher bons frutos dessas experiências, através das reflexões, através dos pensamentos, em torno daquilo que o Cristo veio nos ensinar. Vamos finalizando por aqui, que o nosso horário já estourou. Que o Senhor Jesus possa amparar os nossos corações, fortalecer as nossas convicções, a nossa fé, para que a gente possa seguir confiante, com segurança, nesse caminho que o Cristo veio a ensinar a todos nós. Graças a Deus. Jesus Cristo abençoe e proteja a mente e o coração de todos os irmãos, irradiando para vossos lares o amparo de dignidade e esperanças espirituais na convivência da encarnação. Quantos lares afetados pela grande luta interior do amor, na compreensão do próximo, do amor, na indulgência, no perdão às ofensas, do amor, no significado mais puro de elevação aos vossos irmãos a caminho para Deus. Reencarnação, palavra que transborda a mente humana, traduzida pela doutrina espírita como devotamento uns aos outros. Mãe para filhos, filhos para os pais, esposas e esposos, amigos em fraternidade, companheirismo das grandes necessidades de convivência que todos vinculam-se no devotamento uns aos outros, na encarnação. Que os laços fraternos de simpatia renovem-se cada vez mais pelo significado do amor. Que os laços fraternos de simpatia consigam traduzir para os corações feridos o perdão, a paz, as esperanças de realização e de progresso juntos na vida espiritual, desde já, para aqueles que partiram na separação física com os que ficam na encarnação, continuem amando, irradiando dos vossos pensamentos uns para com os outros,
a grande esperança de reencontro. Para os que foram, continuem amando, traduzindo em vossos corações também o aproveitamento da convivência, esperando novos encontros. E assim, caras filhas, reencarnação, grande dádiva de Deus, para o processo natural da reconciliação, do amor entre os homens. Que Deus, que Jesus Cristo abençoe e proteja todos os objetivos de convivência, de esperanças e de paz. O abraço do Herman, junto com os seus familiares, abraçando a todos com paz, muita paz. Graças a Deus.